Agora vamos falar do Enem. Todos sabem, é a maior prova do país para acesso ao ensino público superior e acontece em novembro. Para se sair bem é preciso muita dedicação, estratégia de estudo. O Lucílio Macedo traz dicas importantes de como se preparar para o exame. Tudo bem, pessoal? Olha só, tem uma boa e uma ótima notícia para dar para vocês. Vocês já sabem o que é, né? Olha só, a boa notícia é que o professor Gilberto vai tirar todas as dúvidas que eventualmente vocês têm em relação ao Enem, se vocês tiverem, lógico, né? E a ótima notícia é que tudo isso vai ser compartilhado com os telespectadores, seus concorrentes, no Jornal do Meio-Dia, beleza? Moçada, falta um mês para a prova do Enem. E agora, nesta reta final, o que pesa mesmo é a ansiedade e o estresse. Mas o professor Gilberto Augusto pode te ajudar a combater isso. Diz aí, professor. Quando falta pouco tempo para o Enem, o aluno pode ficar exagerando demais querendo estudar tudo. E esse excesso de estudar tudo pode gerar grandes frustrações para ele nessa reta final. Então, minha dica é, foque nas matérias mais importantes. E a bússola para isso chama-se PRD. Peso, recorrência e dificuldade. O sonho da galera é, sem dúvida, aquela redação nota 1000. Qual o segredo? Redação nota 1000 envolve alguns fatores. O número 1, você precisa fazer redações semanalmente e colher feedbacks negativos. Geralmente o aluno ele não gosta daquela crítica do corretor, né? Ele precisa receber essa crítica, só que sempre avaliando por competência. Então, se você melhorar muito bem em cada competência, se você tem um amplo repertório sociocultural e se você dominar muito bem a estrutura de um texto dissertativo, chances são que você vai atingir a nota 1000. As provas serão aplicadas em 2 domingos, 3 e 10 de novembro. E atenção, o candidato que deixar aparelhos eletrônicos emitirem qualquer tipo de som durante a prova será eliminado. Espaços para rascunho da redação e cálculos estão garantidos no final, no caderno de questões. O que focar agora nessa reta final? Tipo assim, se pega aquilo que mais cai, ou eu foco naquilo que durante o ano eu não consegui fazer, então eu vejo isso muito na dúvida das pessoas. Tipo, é mais de direção do que fazer e de como encarar o tempo, porque o tempo é um dos maiores desafios, principalmente no segundo dia de prova. Agora já é hora de não estressar mais, não dá para estudar o que não estudou ainda. Agora é revisar aquilo que já estudou e fazer o melhor na hora da prova. O momento é mais focar nas matérias que são mais recorrentes e descansar um pouco. Vamos falar mais dicas agora com o professor de português Carlos André, ao vivo conosco. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo ótimo, Luciana. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Recebê-lo. Obrigado. É claro que esses jovens ficam ali 24 horas recebendo dicas, mas é sempre importante reforçar algumas delas. Por exemplo, na hora da prova, começar pela questão mais fácil ou mais complicada? Como tudo na vida, a grande tendência é a lógica da emoção. Você tem que estar preparado emocionalmente. Mesmo que haja muito conhecimento, se não houver um bom preparo emocional, a grande tendência é que nós não consigamos. Começar pelo que há de mais fácil. Começar pelo que há de mais difícil tem uma tendência a desanimar, desestruturar emocionalmente, vai dar mais nervosismo, não vai conseguir pensar e, consequentemente, não vai passar. Professor, o senhor acha que vai ter mudanças em relação desse Enem com o Enem do ano passado? Acredito que sim. Nós temos um novo governo, é um novo INEP, é uma nova forma de pensar. Qual que é a nossa perspectiva? Nós temos trabalhado muito isso. Um Enem mais objetivo, menos reflexivo e mais objetivo. Questões que sejam muito mais ligadas a respostas rápidas. E por esse motivo tem que ter estratégia, e por isso o aspecto emocional. Qual que é a estratégia? Começar pelas questões que mais fáceis e como é que o aluno detecta isso? Realmente ali na prática. Produzir a questão, não conseguiu fazer? Vai para a próxima questão. Não conseguiu fazer? Próxima questão. Até chegar às questões mais fáceis e que ele consiga fazer muito mais para que depois ele volte e faça as mais difíceis. Alguma mudança prevista também para a tão temida redação? Sim, eu acho que a mudança vai ser uma mudança temática. Do ponto de vista dos critérios de correção, não há qualquer alteração. Ainda o aluno tem que dominar o que é o tipo de dissertação argumentativa, tem que ler muito, é muito importante observar isso. Tem que ter um nível de leitura, porque um dos critérios é o senso crítico e, portanto, ele tem que ter leitura, proposta de intervenção social, ou seja, do ponto de vista dos critérios não houve alteração, mas temático... Pois é, se o senhor tivesse que indicar alguns temas, o que o senhor indicaria? Temas práticos. Um exemplo, agora há pouco, vocês falavam sobre trânsito, não é? Isso nunca caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, portanto, já pode cair. Quais são os impactos que o trânsito tem na vida das pessoas? O trânsito é um assunto extremamente prático. O que se observa nesse governo, e tem uma relação direta, claro, com o aspecto temático no Exame Nacional do Ensino Médio, é o aspecto prático.
É a nossa percepção que os temas serão assim, ligados à Amazônia, ligados a aspectos de trânsito, ligados a questões de natureza de comportamento emocional. Um exemplo clássico, nós temos síndrome de burnout, por exemplo, que atrapalha muita gente hoje no trabalho, pessoas que estão em depressão. Isso é um tema extremamente importante e que pode cair no Exame Nacional do Ensino Médio. Erros de ortografia, de concordância são muito observados na redação? Olha, eu acho que deveriam ser mais observados. Eu acho que o Exame Nacional do Ensino Médio, diferentemente dos concursos, da prova da FUVEST, por exemplo, observa pouco. Há um critério que é correção gramatical, um critério que é adequação linguística. Mas observem, e repito, acho isso grave, o aluno tem que ter, às vezes, 2 erros de grafia para que ele seja despontuado. Então, o que se observa muito é assim, se o erro é constante. Acho isso ruim, mas é assim. Professor, o aluno está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, ele sabe que ele tem deficiência em português, né? O que ele faz nessa reta final, então, para tentar reduzir isso aí? Olha, o ideal é fazer... Ele vai fazer uma prova, não dá tempo mais de estudar. Não há como mais estudar um conteúdo inteiro. Então, se ele vai fazer a prova, Jordevar, a nossa percepção é de que ele tem que resolver a prova. Saída para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Pegar as provas anteriores, resolver as provas anteriores e se adequar ao sistema. Essa é na nossa concepção. E para quem já fez, já estudou direitinho, fazer a revisão. Essa é a base. A lógica é sempre estudar a coisa, fazer exercício, revisar. Estudar, fazer exercício, revisar. Afinal de contas, repito, trata-se de uma prova. Mas quantas horas antes da prova ele deve parar e não estudar mais? Pois é, isso é uma questão muito polêmica, muito polêmica. A nossa percepção, e a experiência tem colocado isso, é que pode ser estudado até o último minuto. Quem está bem, quem efetivamente sabe, que domina, até o último minuto. Mas há pessoas que tendem a ter uma necessidade de esquecer o assunto para que depois não dê branco. Então, você tem que se conhecer. Professor, obrigado, viu? Boa tarde, senhor. Obrigado, é uma honra sempre estar aqui com vocês. Boa tarde, Carlos André, muito obrigada. Boa tarde, obrigado.